meus queridos, curva super elevada. Curva super elevada. É aquela história de tu inclinar a curva de um certo ângulo, θ, para que o móvel que faz a curva, o nosso super carro com design moderno, para que na hora que a gente for fazer o diagrama de corpo livre, nesse cara, a gente já sabe, né, que para pensar melhor tem que ter uma pontilhada paralela e uma pontilhada perpendicular, né? Só que cuidado, gente, o clássico da gente estuda pela inclinada é o cara tá descendo assim, né? Só que não se esqueçam que de cima isso é uma curva. Ou seja, esse cara tá fazendo uma curva de raio R e ele não desce nem sobe no plano inclinado, ele continua na mesma altura. Concorda comigo? Se esse cara faz uma curva aqui no nosso próprio plano, né, paralelo ao chão, se ele faz uma curva como essa, ó. Né? Estou jogando imagem em ação todo dia, por isso que eu estou fazendo é o carro. O mão de baixo é o plano inclinado. Sacou a ideia? Ele não está nem afundando nem subindo. Não, assim. Pois não. Tipo um carro de NASCAR. Claro, é isso aí. Só que lá o cara vai dar um gás tão forte que vai ter que ter atrito do pneu também. Aqui não, aqui ele está fazendo a curva, mesmo que a curva fosse ensaboada, ele faria a curva. Mesmo que não houvesse atrito nenhum, ele faria a curva. Isso que é importante ficar claro, beleza? Essa é a ideia. Qual é a velocidade que ele pode ter para que isso aconteça? Qual é a relação que precisa para que isso poder acontecer? Vamos lá. O peso é vertical, perpendicular em relação ao chão, que é horizontal. É uma das forças que vai atuar no cara, concorda comigo? Certamente a gente poderia decompor o peso em Px e Py. Se existe o Py e eu disse que o carro não está afundando no plano inclinado, é porque tem a normal. E para que o carro faça a curva exatamente no plano horizontal, que eu fiz a mímica para vocês, então eu sei que a força resultante, que tem o nome de centrípeta, vai ter que resultar exatamente aqui, né? Então, nesse caso, eu vou ter que ou aumentar essa ou diminuir essa. Vou diminuir um pouquinho o peso, para que a pontilhada paralela bata bem ali, né? Então, tu vê, ó, essa deveria ser a força resultante, que é a força centrípeta. Centrípeta porque aponta para o centro da curva. Vocês devem concordar comigo que se esse ângulo aqui é θ e essa pontilhada aqui é paralela, esse ângulo aqui também é θ, né? Concorda comigo? Aquele ângulo ali é θ. Como é que eu vou relacionar então a força-peso com a força resultante, que é esse cara aqui? Deixa eu ver, eu preciso desse ângulo θ em outro lugar melhor. Essa pontilhada paralela e essa outra pontilhada são perpendiculares, certo? Retas paralelas, cortadas por uma transversal, que seria essa aqui. Esse ângulo θ, ele está aqui, né? Isso está óbvio, né? Ele está ali. Mas eu queria provar que ele está aqui também, ó. Ele também está aqui. Se esse ângulo θ estiver aqui, se eu conseguir provar isso para vocês, quem é a tangente de θ? É o cateto oposto, que é a força centrípeta, dividido pelo cateto, que é o peso. Então só falta provar aquela relação ali. Então quem é a força centrípeta? É peso vezes a tangente de θ. E quem é força centrípeta? mv ao quadrado sobre r, que é igual a m vezes g tangente de θ. Corta, corta. O r está dividindo, passa. E ao quadrado passa raiz quadrada de tangente θ rg. Ou rg tangente θ. Se o cara é bom de decoreba, raiz de rg, né? Raiz de rg para loopings.
raiz de RG vezes μ para a curva horizontal. Raiz de RG tangente θ, velocidade para que o carro faça a curva super elevada sem necessitar de atrito. Se formos contar com o atrito do pneu, pode pisar no acelerador. Ah, detalhe, hein, se não tem atrito e a velocidade fica menor, o carro desce a curva e bate, faz a curva mais fechada do que deveria. Dizem que tem viadutos em São Paulo que são tão bem construídos que mesmo soltando a mão do volante o carro completa o viaduto todinho. Porque a curva é feita com a elevação perfeita para que se tu respeitar a placa que fala 60 por hora, tu faz 60 por hora, tu solta a mão do volante, o carro faz a curva só por super elevação. E é verdade, existe. O vento não tem nada a ver. Como? O vento. Na prática tem tudo a ver, por isso era o aerofólio do carro, para espremer ele mais ainda contra o chão, aumentando a força normal e aumentando a força de atrito. Aqui no nosso caso nós dispersamos todo o atrito, inclusive com o vento, então não há vento no nosso super carro. Se o pneu do carro estiver mal calibrado também, ele vai puxar para um lado, não vai? Como é que é? Repete? Se o pneu do carro de um dos lados estiver mal calibrado, ele vai puxar também. E não só isso, tem várias possibilidades para puxar, né? Para um lado ou para o outro, pode ser um rolamento, pode ser uma série de coisas, pode ser suspensão, pode ser um amortecedor, pode ser uma mola, pode ser alinhamento, balanceamento, cambagem, geometria, uma série de coisas. Nem sempre é fácil resolver todos esses probleminhas. Carro novinho, tudo bem, agora carro de anos, batida, buraqueira. Cara, eu faço um trabalho para alinhar meu carro às vezes faço uma coisinha mais forte ou outra, sinto que ele tá puxando um pouquinho, levo num cara, não, tá perfeito, levo no outro, pronto, tá perfeito para ti, cara, eu tô percebendo dando uma puxadinha. Às vezes tem que levar num cara que seja especialista mesmo para achar o probleminha e corrigir. Esse era o problema da curva da morte, que ela era inclinada e... Pro lado oposto, né? É. Exatamente, né? Do engenheiro, deveria ser a curva do engenheiro mula, porque né, não dá para acreditar, né, cara? A curva da morte foi gerada por um engenheiro diabólico, né? Engenheiro do mal. O que falta também no Brasil às vezes é aumentar essa história da responsabilidade técnica, né, cara? Se o cara fez a curva, tá matando as pessoas, tem que ser responsabilizado, né? E no Brasil isso é difícil. Parece que no Japão o engenheiro ele fica 10 ou 20 anos responsável pela pista que ele projetou. Né? Se der pau, foi construída para 20 anos, uns 15 anos começou a dar problema, ele vai ser responsabilizado. Né? Então, diretamente, não só a empresa é responsável. Né? Então isso é bem interessante. Faltou provar então que naquele triângulo retângulo, eu tenho um objeto, tem a força peso, e tem uma força que é horizontal, a força resultante. Eu quero mostrar que esse ângulo θ ou alfa da curva é o ângulo que aparece exatamente aqui. Exatamente aqui, né? Tem que aparecer para poder fechar. Esse aqui é o nosso peso, né? Aquela ali era a nossa força centrípeta. Já que aquele ângulo ali entre a horizontal e essa reta é θ, se eu traço uma pontilhada paralela ao plano, com certeza, o alfa, né? Aquele ângulo ali também é alfa. Esses triângulos retângulos aqui, né, que podem decompor esse triângulo retângulo maior, certo? Eles são triângulos semelhantes, né? Esse ângulo aqui é o complemento do alfa, né? Podemos chamar de beta. Aquele ângulo também é o complemento, né? Também é o beta. Logo, esse ângulo só pode ser o alfa, certo? Fiz a prova então, beta mais alfa igual a 90 graus, né? Soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Então a prova que faltava é isso, que o ângulo θ aparece entre o peso e essa pontilhada paralela normal, θ. Então, fazendo essa prova, eu justifico a utilização dessa equaçãozinha. Certo? Aliás, né, dessa que gerou aquela. Então, mais uma partezinha da aula. Aliás, né, a última partezinha desta aula. Tu acredita, cara? Agora nós vamos migrar de movimento circular, de força centrípeta para momento de uma força. Uma aulinha bem curta para encerrar a física A. Momento de uma força. Depois nós vamos voltar para empuxo. Parece que eu achava que a gente já tinha falado de empuxo e flutuação. Acho que a gente só vai, na verdade, fazer aquilo, né? Pegar o empuxo e agora fazer aquela final, que eu já fiz, na verdade, mas nós vamos revisar. Quando é que flutua, quando é que afunda, se afunda aceleradamente ou não. Para liberar vocês para fazer alguns exercícios,
antes de comentar alguma coisa do nosso querido Arquimedes, que história é essa de momento de uma força? Momento de uma força mede a capacidade de uma força girar um objeto. Pegas uma alavanca que pode girar em torno de um ponto, tu aplica uma força perpendicular ao braço da alavanca, tem essa distância que inclusive chama o nome de braço de alavanca. E nós sabemos intuitivamente que quanto mais força a gente faz na alavanca, mais ela gira. Mais a gente poderia apertar o parafuso. Mais força nós teríamos para erguer a pedra que bloqueia a estrada. E claro, quanto maior a alavanca, maior o nosso poder. Se a chave de fenda é pequenininha, tu te mata para apertar o parafuso. Pega uma chave de fenda grandona, putz, como é melhor para apertar o parafuso. Apesar de o braço da alavanca da chave de fenda é a leve inclinação que tu aplica na chave na hora de girar ela. Mas uma chave de boca pequenininha, tu não vai conseguir gerar grandes momentos. Se tu pega uma chave de boca com esse braço aqui maior, tu consegue desatarrachar as porcas de uma roda de caminhão. Se for um pouco maior, tu pode até pensar em porcas de navio, né? Eu tenho lá em casa um comandante do navio uma vez presente ao meu pai, uma chave de boca inglesa, então é uma coisa linda assim. Nunca usei para nada, porque eu nunca vi uma porca tão grande que pudesse aceitar aquela chave, mas é uma grande peça decorativa. Logo, intuitivamente, quanto maior for a força e quanto maior for o braço da alavanca, maior o momento da força. O momento de uma força mede a capacidade de rotacionar um objeto. Só que nem sempre a força é perpendicular. Quando o cara quer te sacanear, ele bota a força inclinada e diz lá, é um ângulo alfa, calcule o momento. Aí tu vai ter que entender que a força Fx não vai gerar momento. Quando tu pega um braço de alavanca que gira nesse ponto aqui, tu puxa ele não gira. Quem vai gerar momento é a força Fy. Logo, nesse caso, o momento é Fy vezes o braço da alavanca. E como é que calcula Fy naquele caso? É F vezes seno, né? Aí eu poderia isolar numa, substituir na outra, e depois de usar a propriedade comutativa da multiplicação, essa seria a nova fórmula. Essa fórmula é mais poderosa, porque aí ela já inclui a decomposição para o aluno. Não posso garantir que o vestibular vai trazer o seno na fórmula. Geralmente não traz, geralmente só traz isso. O aluno tem que ser capaz de decompor, e vai que eu forneci o outro ângulo, né? Eu poderia ter fornecido outro ângulo. Então tu vê, se tu decora que é sempre seno, também te arromba. Tem que ir na mãe ali. Que ângulo é aquele? Se nós fôssemos usar a fórmula de baixo, é o ângulo entre a direção do braço de alavanca e a direção de aplicação da força, né? Tem uma outra técnica. Em vez de fazer isso, eu poderia descobrir qual é o braço de alavanca para a força, né? Qual é o braço de alavanca verdadeiro para aquela força, né? Em vez de decompor a força, decompor o braço de alavanca. Faz menos sentido do ponto de vista físico, né? Porque não é a verdade. O que é a verdade é que o braço de alavanca físico existe, eu tenho que ver que força que atua perpendicular a ele. Mas eu poderia virtualmente pensar, mas tem um braço de alavanca virtual ali, né? Que é perpendicular à força, né? E daria o mesmo resultado, se a gente for fazer a conta. Às vezes é mais fácil tu atacar por um lado, às vezes é mais fácil atacar pelo outro. Às vezes é justamente isso que é o tchan da questão de vestibular, né? Descobrir o caminho mais adequado para atacar o problema. Então, força vezes distância. Quando calculamos momento, não sai multiplicando qualquer força por qualquer distância, meu querido. Se a força estivesse puxando a barra para lá, nem giraria. Se a força não for perpendicular, esqueça. Decomponha a força e faça força perpendicular vezes braço de alavanca. Essa distância chama-se tecnicamente braço de alavanca. Se está com muita preguiça, decora que dá para usar o seno do ângulo. Que ângulo? O ângulo entre a força e a direção do braço de alavanca. Outra forma de pensar é que tu pode calcular essa distância dzão para multiplicar pela força F. Então quem seria o dzão? Seria o dzinho vezes o seno do ângulo. Certo? Como o dzão é o dzinho vezes o seno do ângulo, se tu fosse escrever que o momento é F vezes dzão, na hora de substituir ia acabar ficando a mesma fórmula. Claro, né? O ângulo é o OPV, né? Seno cateto oposto sobre a
Hipotenusa, que é o Dzão, que é o Dzinho, né? Então tu vê. Não importa se na verdade tu decompõe a força ou se tu decompõe e acha o braço de alavanca, mesmo que ele seja virtual. Certo? E para finalizar, dá para acreditar? Finalizou o volume A da Física 7. Gostosinho, 3 aulinhas, não teve forçação de barra nenhuma. Nem deu recreio ainda. Né? Não teve recreio. Não vai ter. Não vai ter. É soninho? Acorda, porra! Eu tô mais calmo. Ó, meu querido, o que pode piorar então? O que pode piorar é o cara ir lá e sacanear e botar 38 mil forças num único braço de alavanca. Gertrudes, olha isso. Coisa mais querida. F5. Um ângulo θ. Claro que ele tem que te dar todas essas distâncias, né? O D5, o braço de alavanca da força 5, o D1, o D3, o D2, perigoso esse braço de alavanca, e o D4. Tudo bem para vocês? Ele vai ter que te dar todas aquelas distâncias. A pergunta é, qual é o momento resultante? Qual é o momento resultante numa situação como essa? A gente vai usar o que a gente chama de teorema de Varigon, ou teorema de Varignon. Teorema de Varigon, ou Varignon. Não sei a pronúncia como sempre. Não me importa. Teorema de Varigon diz que o momento resultante é a soma dos momentos. Simples assim. Calcule o momento de cada maldita força. Calcule o momento de cada maldita força. Depois some. Só que não se esqueça, momento é girar. E quando a gente gira um objeto, a gente pode girar ele para um lado ou para o outro. Na verdade, né? Assim, podemos girar para tudo que é lado, né? Aqui na física do ensino médio, a gente só diz que vai girar o assim ou assado. Nada de dar cambalhotas para outros sentidos. Certo? Aí a gente vai lá e vai decidir. Minha mãe mandou. Claro, nós vamos usar o braço de alavanca tudo a partir do ponto O, porque foi o ponto que o próprio desenho nos forneceu os braços de alavanca. O momento resultante em relação ao ponto O, e eu vou dizer que o que gira para lá é positivo, então o que girar no sentido oposto, e não tem regra internacional para isso. O mais comum é o anti-horário positivo, mas se tu quiser fazer o contrário, não vai mudar o resultado. Vai mudar o sinal do resultado, mas não a interpretação física dele. Quantas forças nós temos? Então nós teremos 5 momentos. 5 momentos. Qual deles serão negativos? Vamos ver. Aceitas que a força 5 e a força 2 e a força 4 tendem a girar para lá? Força 5, força 2 e força 4. Claro, e a força, mas uma parcela dela gira para lá, a outra não puxa, né? Só puxa, não gira, né? Quais forças giram no sentido negativo, então? F1, vou botar um menos ali, e F3, né? F2, apesar de vir de baixo, ela empurra para cima, né? E o que importa não é empurrar para cima ou para baixo, né? É para que lado que gira. Eu poderia ter uma continuação nessa alavanca e fazer uma força para baixo que gira positivamente, né? Ou uma força para cima que gira negativamente. Cuidado, força é uma coisa que tu diz que para cima é mais, para baixo é menos, para direita é mais, para esquerda é menos. Momento não. Momento é uma coisa que gira para um lado é mais, gira para o outro menos. O que é momento? É força vezes braço de alavanca. Só que a força 4 e a força 5 terão que ser D com. A força 4 vai ser vezes seno. Mas a força 5 eu botei o ângulo com a vertical, de propósito, vai ser vezes cosseno. Agora eu trabalho o braçal, daqui a pouco eu escrevo a continuação daquilo ali e nós vamos fazer exercício.